Nesse vídeo eu quero falar sobre um olhar do cristão sobre a questão do padre Fábio de Mello, do gerente demitido e o silêncio de uma alma ferida. E o que Jesus faria nessa situação. Ele é padre, é escritor, é amado por milhões, mas antes de tudo, ele é ser humano. Padre Fábio de Mello, um dos líderes religiosos mais influentes do Brasil, se viu no centro de uma polêmica que viralizou, mas que também expôs a ferida emocional de uma geração inteira. Ele foi mal entendido em uma cafeteria, fez uma postagem pública desabafando, a empresa respondeu e o gerente foi demitido. Em seguida, o país inteiro se dividiu entre cancelar o padre ou condenar o gerente. Mas a pergunta que precisamos fazer é outra. Onde está Jesus nessa história? E mais, o que essa situação revela sobre a nossa saúde emocional coletiva? O que ela diz sobre a alma do próprio padre, de quem o atendeu, o gerente, e quem julgou? A população. Hoje vamos olhar tudo isso à luz da Bíblia, da ciência e do Espírito, sem pedras, sem aplausos, sem julgamentos, com olhos de compaixão, diagnóstico e restauração. Eu sou o Dr. Jean Carlos, médico funcional integrativo, apaixonado por Jesus Cristo, há quase 2 décadas atendendo pessoas, entendi algo que nenhum exame consegue mostrar. Uma alma ferida pode adoecer um corpo e distrair o espírito. Quando a alma se desconecta da verdade, o corpo adoece silenciosamente. E essa desconexão com Deus pode ser a faísca que acende o início de uma doença, seja ansiedade, depressão ou qualquer outra doença. Se você acredita que fé e ciência podem caminhar juntas, já se inscreva no canal e curta esse vídeo, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar sua maneira de enxergar a dor, a fé e a forma como Deus nos trata, nos vê. Fica comigo até o final, porque eu vou te revelar o que ninguém está dizendo sobre o caso Padre Fábio de Mello e o gerente demitido. E como esse episódio expõe a ferida mais perigosa da nossa geração. Uma geração adoecida pela pressão, pelo ego e pelo silêncio. Vivemos dias onde todo mundo precisa dar conta, postar, aparecer, opinar, se posicionar e, ao mesmo tempo, não errar nunca. Somos uma geração exausta, com a mente acelerada, com a alma sobrecarregada, com o espírito confuso. E quando um homem como o padre, admirado, respeitado, sensível, se expressa no momento de frustração, ele se torna alvo. Mas o que ninguém vê é o cansaço acumulado, o desgaste emocional, o histórico de depressão que ele mesmo confessou. Lá em Salmo 42:11 diz: "Por que estás abatido, abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim?" Às vezes a alma está doente e a boca apenas expressa aquilo que o coração já há muito tempo não suporta calar. E isso não justifica, óbvio, mas explica, porque Jesus nunca ignorou as causas invisíveis da dor humana. Então hoje, a fala das redes sociais seria uma nova pedra na mão, Dr. Jean? Talvez sim, porque postar uma crítica nas redes sociais pode parecer inofensivo, mas em tempos digitais a palavra não volta vazia, ela viraliza. E o desdobramento de uma viralização pode fazer um estrago. O desabafo público do padre gerou um efeito cascata. Um gerente demitido, uma empresa exposta e um líder religioso cancelado. O problema não foi só a reclamação, foi o alcance da dor não filtrada. Lá em Provérbios 10:19 diz: "Na multidão de palavras
não falta pecado, mas o que modera os lábios é sábio. Jesus escrevia no chão enquanto a multidão esperava sua condenação. O mundo hoje escreve nos comentários e a condenação vem em segundos. O gerente demitido, revelando o pecado da cultura moderna do descarte. Esse é um outro ângulo que a gente precisa observar. Sim, e o gerente, pessoal, e o seu sustento, e o seu trabalho. Um homem que errou, talvez, mas que foi descartado sem misericórdia. O mundo não perdoa erros simples. A justiça instantânea da internet não oferece apelação, mas Jesus oferece. Lá em João 8,7 diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. A cultura do cancelamento atinge o pobre e o famoso. O gerente não teve espaço para explicar, não teve processo, só sentença. Será que ele estava em um dia difícil? Será que também está lutando contra algo que ninguém vê? Lá em Mateus 9,13 diz: misericórdia quero e não sacrifício. A pergunta que não quer calar: e se Jesus estivesse lá? E se Jesus estivesse nessa cafeteria, o que ele faria? Uma coisa é certa: Jesus veria o olhar do padre, Jesus veria o olhar do gerente. E com certeza ele não postaria nos stories, é óbvio. Ele chamaria para o lado, ouviria, corrigiria com amor e abraçaria os dois. Marcos 2,17 diz: não vim para os sãos, mas para os doentes. O problema não é expor a dor, o problema é fazer da dor uma arma. Jesus sentaria na cafeteria, faria silêncio enquanto todos falassem e depois liberaria uma palavra que não cancelaria, mas curaria. E agora fica a pergunta sobre a saúde mental, mistério e pressão invisível sobre o padre Fábio de Mello. O padre está adoecido? Talvez, como tantos líderes estão, porque ser referência para milhões é carregar uma cruz que poucos veem. A saúde mental não se trata apenas com remédio, se trata com empatia, descanso, verdade e silêncio curativo. Eclesiastes 3,7 diz: tempo de falar e tempo de calar. Jesus se afastava da multidão para orar. Se o próprio Filho de Deus precisava de descanso, quem somos nós para não parar? E agora é sobre você, é sobre eu, é sobre nós. E o que você, cristão, deve fazer diante dessa situação, ao invés de ficar jogando pedra, cancelando e julgando as pessoas? Você cancela ou ora? Você comenta ou intercede? Você julga ou pergunta? Como posso ajudar? Talvez Deus esteja nos ensinando a sermos menos justiceiros e mais redentores. Lá em Romanos 15,1 diz: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. E isso vale para o padre, para o gerente e para quem erra no seu dia a dia também. Que essa história nos sirva como alerta, como cura, como freio, como compaixão. Lá em Gálatas 6,1 diz: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de mansidão. Todos erraram? Talvez. Mas todos merecem misericórdia. Em vez de condenar, Jesus nos ensina a ouvir, a amar e a restaurar. Quero que você comente aqui embaixo: hoje eu escolho ser resposta e não juiz. Eu escolho restaurar e não cancelar.
Quero que você compartilhe esse vídeo com quem precisa de uma palavra de equilíbrio, de amor e discernimento. E óbvio, se inscreva nesse canal onde Jesus prescreve, carimba e assina a sua cura para a alma ferida da nossa geração. Porque quem tem fé, Jesus pode agir não só sobre o seu corpo, a tua alma e o teu espírito. Sabemos que nós somos formados de corpo, de alma e de espírito. E uma alma ferida pode esconder dentro dela uma depressão, um trauma não resolvido, um problema não resolvido na infância, alguma dor, alguma ferida, alguma mágoa, e isso pode gerar ansiedade, depressão, angústia, fadiga. E isso pode gerar comportamentos de humano, um comportamento almático, ao invés de um comportamento espiritual. Todas as vezes que nós afastamos de um comportamento espiritual, já que nós somos corpo, alma e espírito, a gente se distancia de Deus. Para a gente ficar mais próximo de Deus, a gente precisa se antenar a fugir das coisas mundanas, dos julgamentos, das situações que nos afastam de Deus. Que atire a primeira pedra quem não pecou. Sim, o comportamento pode dar desdobramentos absurdos. Enquanto Jesus escrevia na areia ouvindo o julgamento daquelas pessoas que estavam julgando aquela mulher para apedrejá-la, ele disse que atire a primeira pedra quem não pecou. Isso vale para mim, isso vale para você, isso vale para o padre, isso vale para o gerente, isso vale para o dono do estabelecimento. E agora, o que vamos fazer? Resta orar e pedir para que sejamos como Jesus, que possamos imitar o comportamento de Jesus, porque um cristão apaixonado por Jesus Cristo não julga, não joga pedra, apenas ora. Eu quero orar nesse momento para o Padre Marcelo de Mello, um líder religioso, que sim, está passando por um momento difícil. Quero orar por esse gerente, quero orar pelo dono do estabelecimento, quero orar por todas as pessoas que nesse momento estão julgando, seja qual parte for. E pedir intercessão de Jesus Cristo para que todos nós possamos trazer Jesus para o foco principal e a partir disso possamos de fato restabelecer a verdade em Cristo, a calma, a compaixão, a misericórdia e o amor. Que assim seja feito, que o olhar de Jesus esteja conosco para que nós possamos ter sempre um direcionamento decisório em que Jesus faz parte do nosso coração para qualquer decisão. E a partir disso, possamos escrever na areia, num papel, antes de sair postando para o mundo aquilo que é mundano. Que nós possamos cada vez mais admitir nosso erro em Cristo, tá? Que esse desdobramento de redes sociais acabe por aqui e que Jesus tome conta da nossa nação, dos nossos ministérios, dos líderes, tá? E de todos nós. Eu oro em nome de Jesus Cristo com muita fé. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, ontem, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Eu declaro bênçãos de Deus na sua vida, que a sua vida seja tranquila, mais espiritual e menos almática, que a sua depressão, ansiedade e qualquer tipo de problema mental, que você seja liberto em Cristo. Em nome de Jesus. Que o Padre Fábio de Mello encontre
a paz no coração, que Jesus possa aliviar esse tormento, que Ele volte a nos dar alegria como cristão. Eu oro por você, Padre. Eu oro por você, gerente. Tá? Que você encontre um novo emprego e que seja muito feliz. Em nome de Jesus Cristo. Amém.